Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes agora, durante esta vida, casa, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Humanamente, o que nós acabamos de ouvir no Evangelho é uma realidade, eu vou usar a palavra difícil, mas é uma realidade desafiadora. Porque Pedro faz um questionamento para Jesus, pensando que ele fosse receber alguma coisa porque deixou tudo para seguir Jesus. Como a gente observa no início do Evangelho de Marcos, Pedro era pescador, tinha uma pequena empresa de pesca, e o Senhor passou por ele, olhou para Pedro e André, os dois irmãos, e fez um convite. E disse: vinde após mim, eu farei de vós pescadores de homens. E daquela hora em diante, diz o evangelista, que eles largaram tudo. Deixaram o pai para trás, deixaram a empresa de pesca, deixaram os funcionários, os pequenos funcionários que tinham, e seguindo Jesus. Depois de um tempo convivendo com Jesus, Pedro pergunta: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. É como quem pergunta: tem alguma recompensa porque nós fizemos isso? O que nós iremos receber em troca daquilo que nós deixamos lá atrás para te seguir? E a resposta de Jesus é uma resposta desconcertante. Versículo 30. Receberá 100 vezes agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Uma palavra no meio que coloca, com perseguições. E na vida, e no mundo futuro, a vida eterna. Então, a garantia que Jesus nos dá, que todos aqueles que seguem-no decididamente, receberão como recompensa a vida eterna. No mundo futuro. E neste mundo, tudo isso 100 vezes mais com perseguições. Isso para dizer que o seguimento de Jesus é um segmento exigente. Exigente. De modo que não dá para a gente seguir Jesus e, ao mesmo tempo, estarmos apegados às coisas materiais. Ou aquilo que de material, de algum modo, o mundo pode nos oferecer. Porque tudo que o mundo possa nos oferecer aqui, no tempo em que nós vivemos, não se compara à vida eterna. Por maior que sejam as grandezas, por maior que sejam as riquezas, por maior que sejam as recompensas que os homens podem nos dar, não se compara com a vida eterna.
E a busca de todo discípulo, de todo aquele que se faz a caminho, seguindo os passos de Jesus, é justamente pela vida eterna. Por uma vida radical, segundo o Evangelho, por uma radicalidade, segundo os princípios de Jesus, para uma vida de santidade. E Deus, na sua generosidade, nos recompensará 100 vezes mais. É importante a gente frisar, não se trata de um negócio. Não é porque nós estamos dando toda a nossa vida a Deus que Ele vai devolver para nós 100 vezes mais. Não é conta multiplicativa nesse sentido. Mas a generosidade e a graça de Deus que será manifestada no coração de cada um de nós. Desta entrega e deste despojamento que nós fazemos. Assim como fizeram os discípulos. Pedro e André, Tiago e João, e tantos outros que vieram depois deles, e que se entregaram e doaram-se totalmente a Deus, para que o reino de Deus continuasse acontecendo. Então, Deus precisa da nossa generosidade. Deus precisa da nossa generosidade, no sentido da gente se colocar nas mãos de Deus sem reserva. Inteiramente, totalmente, para que Ele possa fazer de nós e em nós o que Ele quiser. Então, que nós busquemos esta realidade. Um segundo pensamento sobre a primeira leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 35 do livro do Eclesiástico, fala também desta generosidade. E neste texto fala também de dízimo, né? Que é sempre uma necessidade para nós de conversão, né? De compreensão com mais profundidade, com mais sinceridade, esta realidade do dízimo. Quando diz o versículo 11, faz todas as tuas oferendas com um semblante sereno e com alegria consagra o teu dízimo. Muitas pessoas ainda hoje se perguntam, né? Eu várias vezes respondi esta pergunta: quanto que eu tenho que devolver de dízimo? Eu preciso devolver, veja, a palavra é devolver, que não é pagar. As pessoas dizem, eu vou pagar o dízimo. Não, não paga o dízimo você devolve. Devolve porque você recebemos de graça, Deus nos deu, então nós devolvemos. A palavra correta é devolver, não pagar. Mas muitas pessoas perguntam, quanto que eu devo devolver? Eu devo devolver 10%, como diz? Porque dízimo, se for levar ao pé da letra, é 10%. 10% daquilo que se ganha, 10% da renda, se fôssemos levar ao pé da letra, como está escrito. Mas para que a gente saiba quanto a gente precisa devolver de dízimo, a gente precisa considerar, na Igreja Católica, o que é feito com o dízimo. O que é feito com o dízimo? Esta pergunta que a gente precisa responder para a gente definir quanto a gente deve devolver. Então, observem, o dízimo nosso, nós compreendemos o dízimo em 4 dimensões. A primeira realidade do dízimo é missionária. Então, quando eu estou devolvendo o meu dízimo, não importa o quanto seja, eu estou exercendo o ministério de evangelização. Eu estou também me tornando missionário. Isso diretamente. Indiretamente, serve para formar os missionários, aqueles que estarão a serviço da evangelização. Mas isso é só um aspecto. A segunda dimensão é sobre a realidade eclesial. E esta realidade eclesial, ela inclui manutenção de eletricidade, de água, de telefone, de internet, para que agora com esse negócio de pandemia, a gente precisa da internet para poder transmitir a missa, porque sem internet a gente não consegue transmitir.
Então, essa realidade eclesial. A realidade do material litúrgico, o vinho, as partículas que nós compramos para serem consagradas, as velas. A propósito, as nossas velas estão acabando, precisa comprar mais. E outras realidades, que são realidades exclusivas, por exemplo, a manutenção de som, né? Porque compra, tem que manter, tem que arrumar. Né? De vez em quando tem alguma peça que não funciona. Né? De vez em quando tem algum equipamento que precisa de fazer manutenção. De vez em quando tem equipamento que precisa comprar novo, porque não dá mais para fazer manutenção. Né? Então, da onde que sai o dinheiro para isso? Essa realidade eclesial. Aí tem a necessidade de formação. Nós precisamos formar os nossos agentes. Agora, na pandemia, está um pouco, né, parado as formações. Mas as formações precisam acontecer. Então, isso entra também dentro, né, de uma realidade eclesial, da necessidade da devolução do dízimo. Tem também uma outra realidade que é a realidade social. Nós, enquanto igreja, nós também somos convidados a ajudar a manter, né, as obras sociais que tem na paróquia. Nós temos uma obra social que deveria ser também obrigação nossa. O dízimo nosso deveria ajudar para que essa realidade fosse mantida. Por exemplo, né, a Santa Casa. Santa Casa tem o título de Santa Casa de Misericórdia. Então, deveria o nosso dízimo ser suficiente para que a gente ajudasse. O lar dos velhinhos também deveria ser suficiente para que a gente ajudasse, com uma parcela do nosso dízimo. Com uma parcela do nosso dízimo. E às vezes a gente não consegue cumprir, não consegue realizar. Então, a gente, né, considerando isso, né, e a realidade pastoral. Eu citava da realidade eclesial, mas da realidade pastoral. Da realidade pastoral. Também o nosso dízimo deveria ser suficiente para cumprir essas dimensões. Então, quanto eu devo devolver de dízimo? Quanto eu acho que é necessário para manter toda essa estrutura? Essa pergunta. Portanto, não vou dizer para você que se você pode, com tudo isso, pode devolver 10%, louvado seja Deus. Mas o que importa é o comprometimento e a fidelidade. Quando eu devolvo o dízimo, eu estou dizendo, primeiramente, para mim mesmo, que eu pertenço e que eu ajudo a manter toda essa estrutura. Por isso, devolver o dízimo, seja 10%, seja 1%, seja quanto eu posso devolver, não é um peso e nem um sofrimento. Como diz o texto aqui, que eu achei bonito essa frase. Faze todas as tuas oferendas com um semblante sereno e com alegria. Consagra o teu dízimo. E, às vezes a gente vê a necessidade de uma compreensão profunda sobre isso em alguns comentários. As pessoas, né, às vezes, sem saber, sem conhecer a realidade, para que serve, aonde é aplicado o dízimo, fazem certos comentários. Eu não vou devolver o dízimo não, porque o dízimo vai para o bolso do padre. Não vou dar dinheiro para o padre trocar de carro. Né? Ou então para o padre fazer, né, sei lá o que com o dinheiro. Não, gente, o padre tem um pagamento que chama-se espórtula. É côngula, que o padre recebe. Tem um salário pelo serviço prestado pela comunidade. Né? Claro que esse salário, evidente, que sai também do dízimo, né, que as pessoas oferecem. Mas não vai para o bolso do padre.
como as pessoas pensam. Então é um gesto de gratidão, porque se nós podemos devolver para a manutenção do templo, para a manutenção da pastoral, para a manutenção da missão, para a manutenção social, né, dos projetos sociais que nós temos, se nós podemos devolver, é porque Deus nos deu a graça de poder trabalhar e conquistar. Então, por isso devolvemos não aquilo que é nosso, devolvemos aquilo que não nos pertence, que nos foi dado. Então, a compreensão, eu não falo sobre este assunto, e nem estou falando desse assunto como um apelo para que vocês sejam dizimistas, etc. Não. Somente por aquilo que o livro do Eclesiástico está nos propondo. É uma realidade que nós precisamos compreender. A igreja não tem outra fonte de renda. E porque não tem outra fonte de renda, daí a gente tem que fazer, né? Quibe, pastel, parmejana, bolinho, enfim, etc, etc. Né? Porque não está tendo festa, né? E a gente tem que segurar financeiramente toda a estrutura. Então, compreendendo como uma necessidade missionária e como uma necessidade de participação ativa na vida da igreja. Em poucas palavras, é isso. E aí a gente entende a generosidade. Né? A generosidade do nosso coração e do coração de Deus. Deus nos devolve em graça, né, 7 vezes mais. Não é negócio. Não é porque eu sou dizimista que Deus vai me dar as graças 7 vezes mais. Não, Deus vai dar as graças dele sem que eu não seja, mesmo que eu não seja dizimista. O dízimo é para ajudar na manutenção estrutural os meios que nós temos para que o evangelho chegue, para que a palavra de Deus continue sendo anunciada, né, pelos meios de comunicação e chegue no coração de tantas pessoas. Então, o meu dízimo, ele me faz missionário e me faz participante da realidade eclesial. Então, peçamos a Jesus que nos dê a graça de uma boa compreensão, né, da necessidade que temos de assumir isso como um compromisso de missão, de evangelização, de anúncio do evangelho. Um comprometimento com o crescimento da obra do reino de Deus anunciada e manifestada no meio de nós. Que o Senhor nos desperte para esta consciência serena e tranquila do nosso dízimo. Louvado seja nosso